Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e a gente está aqui para mais um vídeo no canal. E esse vídeo vai ser muito legal, muito importante aí, que nós vamos falar quando a pessoa esquece de tomar o anticoncepcional, o contraceptivo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, coloque a notificação lá do sininho, tem sempre informação nova, toda semana a gente está passando informação nova, informação importante, informação muito legal. E dá o like lá se você gostar do vídeo, com certeza você vai gostar, tem muita informação interessante. E o assunto é exatamente esse aqui: esqueceu de tomar o anticoncepcional. E agora? O que vai acontecer? Qual é a questão? Qual é o ponto-chave aqui para a gente explicar o caminho que a pessoa tem que seguir? O que ela tem que fazer para evitar um risco de uma gravidez indesejada? Pode acontecer pela falha da tomada do anticoncepcional. Então a gente vai lá direto ao assunto. Esqueceu de tomar o anticoncepcional, e agora? Tá que nem essa moça aqui que está chateada aqui porque esqueceu de tomar o contraceptivo. Então vamos explicar o que ela faz. Vamos lá, se ela esqueceu de tomar um comprimido, tem uma regrinha importante. Então, se faz menos de 12 horas, vamos imaginar que o horário que ela costuma tomar o contraceptivo, o anticoncepcional, é às 9 da manhã. E ela esqueceu de tomar e lembrou às 4 horas da tarde, por exemplo. Ela pode tomar normalmente o comprimido que ela tinha esquecido e vai continuar a vida normalmente, tomando os outros comprimidos, seguindo a cartela normalmente. Então, se menos de 12 horas... lembrou de tomar o contraceptivo, toma o contraceptivo e segue o processo normalmente. A biodisponibilidade vai garantir que a droga tem eficácia, que o medicamento tem eficácia. O risco de causar alguma outra alteração, de algum outro problema é muito pequeno, praticamente inexistente nesse processo. É o mesmo risco como se ela estivesse tomando um anticoncepcional normalmente. Então, se foi menos de 12 horas... ela lembrou de tomar o contraceptivo, ela toma ele normalmente e continua a vida tomando os outros comprimidos normalmente. E se já faz mais de 12 horas, se depois que ela tomou contraceptivo no dia anterior, no outro dia era para ela tomar às 9 da manhã, e aí ela se esqueceu, ela só foi lembrar, já era mais de meia-noite, esqueceu de tomar o contraceptivo, e agora? O que ela tem que fazer? Já faz mais de 12 horas que ela esqueceu, então tem uma recomendação específica aí. Lembrando que vale para um comprimido, tá? Quando a pessoa esquece apenas um comprimido, né? Se ela esquecer mais de um, já é outra situação que nós vamos explicar lá na frente. Então, nesse caso, vamos para outras recomendações específicas. Primeiro, se ela esqueceu de tomar um comprimido e ela está no início do ciclo, na primeira semana, do primeiro dia até o dia 7 do ciclo, a recomendação é o seguinte: ela toma o comprimido assim que ela se lembrar dele. Então ela esqueceu o comprimido, está na primeira semana do ciclo, assim que ela se lembrar, ela já toma esse comprimido. Incluindo a possibilidade dela tomar os dois comprimidos de uma vez, o comprimido que ela esqueceu e o comprimido normal daquele dia que ela tem que tomar. Então, mesmo que aconteça de ser o mesmo horário, por exemplo, ela esqueceu de tomar no dia anterior e ela se lembrou no outro dia, e ela já está no horário de tomar o comprimido do dia mesmo, ela vai tomar os dois comprimidos de uma só vez. Então, esqueceu, início do ciclo, toma assim que lembrar, mesmo que seja uma possibilidade de tomar os dois comprimidos de uma vez, o do dia e o esquecido, ok? E aí, usar método de barreira, preservativo, camisinha, durante 7 dias. Por quê? Porque durante esses 7 dias, tomando os comprimidos normalmente, a biodisponibilidade do medicamento, né, do anticoncepcional, ela vai se restabelecer e, consequentemente, ele vai voltar a ter eficácia. Mas no início do ciclo, o risco é maior. Então, se ela não usar um método de barreira durante esses 7 dias, corre o risco de ter falha na ação do contraceptivo, aí, o risco de uma gravidez que não é desejada. Então, lembrando, início do ciclo, primeira semana, de primeiro até o 7º dia, tomar o comprimido assim que lembrar, mesmo que seja necessário ela tomar os dois comprimidos de uma vez, o esquecido e o do dia, e usar método de barreira durante 7 dias. E se ela estiver no meio do ciclo? Se ela estiver na segunda semana do ciclo, tá? Vamos imaginar que ela já está tomando aí há mais de 7 dias o contraceptivo, e ela vai tomar o comprimido assim que ela lembrar, da mesma recomendação anterior. Então, tomar o comprimido assim que ela se lembrar,
E incluir a possibilidade de tomar os 2 comprimidos de uma vez também, caso seja no mesmo horário, no horário que ela lembrou, ela vai acabar tomando os 2 comprimidos sem nenhum problema. Só que no meio do ciclo, se ela não esqueceu nenhum comprimido para trás dos últimos 7 dias, então se ela não esqueceu, ela vem tomando certinho, ela só esqueceu um dia, não precisa usar método de barreira, porque no meio do ciclo você já tem uma eficácia do contraceptivo e consequentemente ele vai bloquear a ovulação, e o risco de gestação indesejado aí é o mesmo risco de uma pessoa que está tomando contraceptivo normalmente, né, sem esquecer nenhum comprimido. Então a recomendação aqui é: segunda semana do ciclo, a partir do 7º dia, toma o comprimido assim que ela lembrar, incluindo a possibilidade de tomar 2 comprimidos de uma vez, né, se o horário bater, vai ter que tomar os 2 comprimidos. E se ela não esqueceu nenhum comprimido nos últimos 7 dias anteriores, né, não precisa usar método de barreira. Se esqueceu algum comprimido nos últimos 7 dias, imaginar que a pessoa já esqueceu um anteriormente e esqueceu agora de novo, aí sim tem que usar método de barreira durante 7 dias. Método de barreira, camisinha, preservativo. Então vai usar o método de barreira durante 7 dias aí para evitar o risco de uma gravidez indesejada. Então nós falamos aí do início do ciclo e da segunda semana do ciclo. Vamos para a terceira semana do ciclo. Vamos imaginar que ela já está no final da cartela e ela esqueceu um comprimido. Aqui nós vamos colocar algumas opções. Uma opção poderia ser a tomada do comprimido esquecido logo que ela se lembre. Então a mesma recomendação anterior, ela vai tomar o comprimido assim que ela se lembrar. E neste caso ela pode iniciar uma nova cartela assim que a atual termine. Então quer dizer, ela toma o comprimido assim que ela se lembra e ela vai iniciar uma nova cartela assim que acabar a cartela anterior, não havendo período de interrupção ou descanso. Então não vai ter aquele intervalo do processo da menstruação, que é o período de intervalo, de interrupção do contraceptivo. Então se ela estava tomando lá contraceptivo que vem 21 comprimidos e ela estava no final da cartela, faltavam aí 3 comprimidos, ela esqueceu, ela vai tomar assim que ela se lembra e vai continuar tomando a cartela e vai emendar com uma nova cartela, criando-se um novo ciclo, não havendo período de interrupção ou descanso. A outra opção que ela pode escolher, que é interromper a tomada dos comprimidos da cartela atual e fazer uma pausa de 4 dias ou menos, 4 dias, contando inclusive o dia que ela esqueceu de tomar. Então imagine que ela já estava no final da cartela, faltavam aí 3 comprimidos para terminar, ela esqueceu de tomar. Ela vai fazer uma pausa de 4 dias, inclusive contando o dia que ela esqueceu, né? E nesse caso especificamente é normal, é esperado que ocorra sangramento, que ocorra o processo da menstruação. Então isso é normal, é o que deveria acontecer. Caso isso não ocorra, é interessante que ela procure atendimento médico, procure um aconselhamento para verificar se não houve aí o risco de gravidez. Mas nesse caso especificamente nós estamos colocando 2 situações. Se ela está no final do ciclo, né, na terceira semana, e ela esqueceu de tomar um comprimido, o que ela pode fazer diretamente é tomar o comprimido assim que ela lembrar e finalizar a cartela e iniciar uma nova cartela logo em seguida, não havendo período de descanso. Então essa é uma das formas dela continuar o efeito contraceptivo normalmente. A outra opção, se ela já está no final da cartela, é interromper a tomada dos comprimidos da cartela atual, fazer uma pausa de mais ou menos 4 dias, contando inclusive com o dia que ela esqueceu de tomar. Então é normal e é esperado que nesse caso especificamente dessa pausa ocorra aí o sangramento, ok? Então 2 recomendações importantes sobre a questão da terceira semana do ciclo, que são orientações um pouquinho diferentes das outras, tá? Vamos seguir. E se ela esqueceu 2 comprimidos? O que vai acontecer agora? Muito esquecida, acabou esquecendo de tomar 2 comprimidos aí em dias seguidos, que era para ser tomado e acabou não tomando.
Vamos explicar como é que vai ser feito o processo, tá? Recomendações, nesse caso especificamente, que ela esqueceu os 2 comprimidos. Olha, a recomendação já está aqui, já está sendo mostrada aqui, olha, o teste de gravidez. Então vamos lá, vamos recomendar o seguinte: suspender o medicamento e usar outro método para controle, método de barreira, camisinha, até descartar a gravidez, ok? Quando tem esquecimento de 2 comprimidos, há uma grande chance de falha terapêutica nesse processo e, consequentemente, pode ocorrer ovulação e a pessoa pode engravidar. Especificamente, aí nesse caso, a recomendação é fazer com que a pessoa suspenda a medicação, utilize método de barreira, preservativo, né? E depois avaliar, fazer o exame, procurar o atendimento médico, procurar orientação para fazer o exame para descartar a possibilidade de gravidez, tá? Se não ocorrer o sangramento com a interrupção, né, dessa medicação, por privação hormonal, que seria o natural, né, semelhante à menstruação, no intervalo da pausa dos 4 dias, que é o normal, né, fisiologicamente, ela está tomando os comprimidos, ela faz um intervalo de 4 dias, mais comum seria que acontecesse o processo da menstruação, né, o processo de sangramento, né. Pode ser que ela esteja grávida, então consultar o médico antes de continuar a tomada dos comprimidos. Então, se ela parou, fez um intervalo, esqueceu de tomar em mais de um comprimido, já são 2 comprimidos, ela faz o intervalo dos 4 dias. O normal seria ocorrer esse processo de sangramento, né, devido à privação hormonal. Caso não ocorra, a recomendação é que a pessoa possa procurar um atendimento médico para verificar, para fazer um exame, para analisar se não está grávida, e não começar uma nova cartela, começar um novo medicamento, um contraceptivo, uma nova cartela do contraceptivo, sem ter a certeza de que ela não está grávida. Então essas recomendações são extremamente importantes. Aí, se a pessoa esqueceu 2 comprimidos, suspender os medicamentos e usar método de barreira até descartar a gravidez, tá? Normalmente com 4 dias aí já tem um processo de sangramento, tá? Se não houver, procura atendimento médico, procura uma avaliação para verificar se não está grávida, ok? Não entrar com a nova cartela, não entrar com a nova cartela de contraceptivo, porque pode ter o risco da gestação. Então essa é uma recomendação extremamente importante. O que eu queria deixar claro é o seguinte, tá? Existe especificidade de cada indivíduo, características específicas de cada mulher que usa contraceptivo. Então essas são recomendações que eu estou colocando para vocês, que são recomendações gerais, são as mais comuns, estão descritas na bula da maioria dos medicamentos que são contraceptivos hormonais. Não estão relacionadas aqui orientações sobre contraceptivos injetáveis, implantes, não entram nesse processo. Especificamente a gente está falando hoje só sobre contraceptivos hormonais que são utilizados por via oral, que são pílulas, né, comprimidos aí, ou pílulas que são utilizadas, e a grande maioria dos contraceptivos, né, que são empregados pelas mulheres. E claro, são recomendações gerais, então pode acontecer especificidades, situações específicas de cada indivíduo, com alterações ou modificações hormonais que são características, e consequentemente é interessante que, na dúvida, consulte o profissional farmacêutico, fale com o seu médico, peça orientação para você entender melhor o que está acontecendo. Mas nós explicamos aqui sobre 3 momentos diferentes: início do ciclo, meio do ciclo e final do ciclo. Passamos as orientações, são recomendações importantes, recomendações gerais, principalmente para evitar o risco de uma gravidez indesejada ou até alguma outra complicação para essa mulher, para essa paciente especificamente, tá? E a gente agradece novamente por você estar acompanhando o nosso canal. Não esquece de se inscrever nele se você não é inscrito ainda, de clicar no sininho lá para deixar a sua notificação, para você ficar sabendo dos novos vídeos, mais informações legais para vocês, e também dar o joinha lá, porque isso ajuda a gente aqui a fortalecer o canal, a fazer mais vídeos, e você assistir a gente novamente em outros momentos. Acompanhe a gente nas redes sociais e valeu por estar acompanhando a gente aqui no canal do YouTube. Valeu, até mais.